Graça e paz a todos. Graça e paz. Quanto tempo, né? Pessoal, mais uma vez nos encontramos aqui na beira desse rio. E vou te fazer aquele convite, aquela pergunta que eu faço com vocês há alguns anos. Vinde as águas. E hoje nós vamos fazer uma leitura breve aqui na King James, na Bíblia. E eu quero que vocês depois, nas suas casas, confiram o texto e aprendam com o Mestre Maior Jesus. E com a sua consciência tranquila, possam meditar no que o texto quer dizer para mim e para você hoje, nesse entardecer da cidade de Curitiba, aqui no Parque do Memorial Africano, né? Praça Zumbi dos Palmares. Tá certo? Já marquei de antemão o texto aqui, nessa tradução da King James. É uma tradução do Novo Testamento. Novo Testamento, ó. Já marquei aqui com uma pena de papagaio, para facilitar. E assim que tiver um tempo, você, na sua casa, leia o texto e medite no que quer dizer essa reflexão hoje, tá bom? Vamos lá. O texto é bem conhecido, muito lido nas igrejas evangélicas. É um texto bem familiar para vocês. Estamos em Efésios, epístola na carta aos Efésios. E o capítulo é o 6, já, todo mundo conhece, Efésios 6. E o versículo é o 1, 2 e 3. Serão 3 versículos em Efésios 6 e vocês depois leem o texto por completo, para dar embasamento, uma base para a nossa reflexão. Vamos lá? O texto diz o seguinte: Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Até aqui. Bem conhecido o texto, né? Já conhece? Vou deixar a Bíblia do lado aqui. O tema hoje: obediência. Obediência. Não obediência como a gente vê o mundo pedindo obediência, mas algo maior, mais sublime. O texto que nós lemos ali, muito pregado nas igrejas evangélicas, geralmente tem um contexto de, vamos dizer assim, hierarquia familiar, no sistema patriarcal judaico que o mundo ocidental assumiu e adotou, ou muitas vezes pastores de jovens, pastores mirins, pessoas que têm o papel de um reverendo, de um doutrinador, um professor de uma escola bíblica. Ele vai admoestar os alunos e jovens a serem obedientes ao seu ministério, ao seu pai e sua mãe, e assim por diante. Eles pegam o texto que fala do pai e da mãe, da estrutura familiar, jogam para a escala eclesiástica, a escala bíblica. Já vi palestras também de reverendos e alguns cultos que pegaram esse texto e falaram sobre a hierarquia no trabalho, ser obediente ao teu supervisor, ao teu patrão, coisas desse jeito. Mas o texto em si fala do pai e da mãe. Ser obediente não é só falar o pai e a mãe, sim senhor e sim senhora. Ser obediente ao pai e à mãe não é simplesmente o pai e a mãe dizer assim: vai a tal lugar, eu vou. Fique em casa, eu fico. Não é simplesmente o eu vou já ou fico já, e sim senhor e sim senhora. A obediência que está falando aqui é um pouco maior, ela é respeitosa. A segunda palavra que está associada a esse texto é a palavra honra. No Novo Testamento, é citado ali na carta aos Efésios que esse é o primeiro mandamento com promessa. Veja: honra teu pai e tua mãe, obedece a eles. Honra teu pai e tua mãe. E irás bem. Tudo na tua vida vai dar certo. As pessoas acham que isso aí é uma mentira, porque muitas vezes os filhos são obedientes, são honrosos, são bons filhos,
mas por vezes passam por aflições, tristezas, coisas na vida, e ficam pensando, mas se Deus permitiu que fosse escrita essa carta, esse texto, por que não está se cumprindo? Por que a minha vida está tudo errada, na faculdade, no namoro, no primeiro emprego, naquele curso técnico? E os jovens batem a cabeça, eles sofrem, porque eles não compreendem a grandeza e a magnitude, do peso que o ensinamento nos traz. Os ensinamentos bíblicos todos têm por trás dele uma grandeza, uma magnitude, um peso. O pai e a mãe, base da sociedade, base da família, o pai e a mãe, eles formam, depois que casam, seus filhos, e formando os filhos, eles têm a responsabilidade de levar para uma geração futura a esperança da continuidade da sua linhagem, filhos e netos, bisnetos, assim por diante. Honrar o sobrenome, honrar a sua genealogia, o seu sangue. Isso tudo os judeus têm como mérito de salvação, como mérito de honra. E no texto aos Efésios, havia ali naquele caso, acreditamos, né, pela necessidade da carta, desrespeito de uma sociedade jovem com a mais sênior, com a mais velha. Eram jovens muito rebeldes, muito mais do que hoje, posso crer, muito mais libertinos, ou muito mais progressistas, por assim dizer, do que os que temos hoje. Então, para aquela geração houve um conflito e houve a necessidade de que Deus tocasse o apóstolo para que ele escrevesse a carta, para que desse esperança aos pais e corrigisse os filhos. E hoje a carta nos vem para esse século vindouro com o contexto de ser um bom filho e ser uma boa filha. Não é só dizer sim, sim e não, não para o pai e a mãe. Não é isso, não é só isso não. Honrar o pai e a mãe. Eu sei que vocês que estão aqui hoje, a maioria não é jovem. O meu público, meus amigos, os que vêm aqui me assistir, que vêm escutar essas palavras deste simples pecador de Curitiba, já tem muito mais de 30 anos. E alguns de vocês não têm mais o papai e a mamãe vivo. Deus já levou, já fizeram uma passagem da existência. Mas alguns ainda têm o pai e a mãe vivo. E eu pergunto, você tem honrado o teu pai e a tua mãe? E não é falando sim, sim, não, não, não é levando a tortinha, o bolinho na casa, não é levando ela para passear no parque, não é levando ela lá na igreja no dia de domingo, colocando ela no carro lá. Não é isso. Como é que é a tua vida? Como é que é o teu comportamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os seus filhos? Como é que é o teu comportamento na sociedade, nas empresas que você trabalha ou trabalhou? E aí? Na vizinhança, como é o teu nome? Como é você falado? Como você é falada? Como você é vista e visto? Será que o seu pai e sua mãe, jovens ou avançados de idade, não sofrem? Será que o projeto de Deus na vida deles, que Deus prometeu para eles, na juventude deles também, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Será que você, meu querido, minha querida, não é uma promessa que Deus fez na vida deles? Será que você está honrando essa promessa? Está honrando? Ah, meu pai é um pai presente, minha mãe não é uma mãe presente. Minha mãe fez isso para mim, meu pai fez isso para mim no passado. Mágoas ficam, distanciamento. É complicado. Eu passo por isso. Passo por isso na família. Passo por isso. Qual é o teu comportamento? Será que você está honrando o pai e a mãe? Está honrando o nome que ele te deu? O sobrenome que ele te deu? Como será que o mundo vê você nessa nuvem de testemunho? Será que teu pai e tua mãe se sentem bem? E se eles fossem vivos, estivessem aqui, dos que já faleceram, tá? Estou falando com os que já faleceram, dos que já faleceram. Será que o seu papai e mamãe que já faleceram teriam orgulho de você, seriam honrados? Falar, aquela lá é minha filha.
aquele rapaz, aquele camarada ali é meu filho, aquele homem é meu filho. Aquele homem é sofredor, pobre, simples, trabalhador. Aquela mulher ali é minha filha, aquela moça ali é minha filha. Sofredora, trabalhadora, vencedora. Passou tantos mal bocados na vida, muitas vezes tristeceu, mas levantou. É um exemplo. E não se pode dizer que esse meu filho roubou, essa minha filha roubou, prostituiu, traiu o marido, traiu a esposa. E o pai com a mãe é honrado pelas nossas atitudes, pelo nosso legado que deixamos para também os nossos filhos. E da mesma forma, você que está aqui hoje, que já tem filhos também, ou que planeja tê-los, um dia vai estar nessa posição, julgando se a sua vida foi digna diante de Deus com seus pais, e vai estar presenciando o comportamento dos seus filhos e suas filhas, e talvez seus netos, e vai meditar: foi isso que Deus prometeu para mim? Foi essa promessa que Deus me deu na minha juventude? Que se eu honrasse meu pai e minha mãe, eu iria bem? Ah, mas não está em meu poder só fazer isso. Eu fiz a minha parte, fiz o possível, eles tomaram os caminhos deles. Sim, a gente entende. Compreendemos que muitas vezes o pai e a mãe fazem o possível para levar os filhos em sujeição, em amor e humildade, ensinando boas coisas, bons valores, boas doutrinas, trazendo a eles ensinamentos que vão acompanhá-los a vida toda. Porém, às vezes os filhos maus se distanciam de Deus por falta de fé, por ignorância das palavras de Deus, por serem muitas vezes cooptados por terceiros, né? Ensinados por terceiros fora da família, ou ensinados errados nas faculdades e escolas, e acabam saindo dos caminhos do Senhor e vivendo no mundo pecado. E tem tantos e tantos casos e tantas explicações para isso. Mas você fez sua parte, o importante, fique em paz. Mas se você não fez, é um caminho em duas mãos. Os filhos fazem a parte deles, os pais fazem a parte deles. Eles têm que trocar essas sinergias, essas confluências de atitudes. Eles têm que conversar o que está errado, o que concorda, o que não concorda, para levar uma vida mais tranquila e mais leve. E os filhos hoje em dia preferem ficar nas redes sociais e com os amigos do que com os pais. Claro, é um processo um pouco mais antigo, começou nos anos 60, só que com a modernização houve um salto gigantesco nos últimos 10 anos, e esse distanciamento familiar já tem ocorrido de uma forma que os pais são só genitores, são vistos como ultrapassados, como nós víamos no passado nossos pais e mães como ultrapassados. E os filhos acabam não honrando os pais. E tem filha que, se o pai anda de bicicleta, ela tem vergonha do pai de bicicleta. E tem filho que, se vê o pai com uma camisa social rasgadinha, uma bermuda mais velhinha, um sapato mais desbotado, tem vergonha do pai. E tem vergonha que os amigos da faculdade ou do trabalho, ou as amigas da faculdade de trabalho, as amigas, o vejam com o pai, com a mãe. Eles não se sentem representados por aqueles que os botou no mundo. Tem filho que fala assim: eu devia ter sido adotado, eu não gosto, não suporto vocês. Tem filho que fala isso até na hora da raiva, na briga com o pai e com a mãe, joga na cara: eu queria ser adotado, prefiro ser adotado, adotada, eu não sou filho de vocês. Quantos fizeram isso no passado? Quantos estão fazendo agora? Quantos vão fazer ainda? Honrar o pai e a mãe não é só assim, sim, não. Não é atitude. Eu perdi o meu pai há alguns anos. Me dói porque durante um certo período da minha vida nós ficamos distanciados. Mas ele era muito trabalhador. Muito me honrou. E eu me senti muito honrado por ter um pai que eu tive. Ele era aquele pai bravo, nervoso, que queria fazer da forma dele e não aceitava que ninguém fizesse da forma diferente. Tinha que ser da forma dele, pau, pau, pedra, pedra. Mas as virtudes dele, de trabalhador, de honestidade, superavam os defeitos vamos dizer assim, os defeitos,
as maldades humanas e as ignorâncias. As virtudes que ele tinha eram muito maiores, muito mais excelentes. E morreu praticamente trabalhando. Ele sofreu um acidente em casa, né? Uma bala perdida, e faleceu trabalhando. Faleceu jovem, aos 62 anos de idade. E eu me orgulho do meu pai. O meu pai, que foi bastante carrasco comigo quanto à religião, pois ele não acreditava da mesma forma que eu acredito em Deus. E ele praticamente me tocou de casa quando eu me batizei. Praticamente me tocou de casa. E foi muito contra eu entrar numa seita, que eu entrei. E sabe que ele não estava errado. Parece que ele tinha ali um sexto sentido. Porque às vezes o pai com a mãe, eles são cri-cri ali, sabe? Na linguagem, na gíria. Eles têm aquela visãozinha que é fechada no mundo deles. Mas pra frente a gente vai entender que eles queriam algo melhor para a gente. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Vamos nos policiar, vamos cuidar. Você que é jovem, estou falando para o público jovem. Se é que algum jovem vai assistir esse vídeo, eu duvido. Mas se você é jovem, tem o teu pai e tua mãe vivo, pensa comigo agora. Será que aquele conselho que ele te deu, será que aquela palestrona que ele te deu ali, que você ficou bravo e já queria ir embora, ficou assim, fazia que escutava mas entrava por aqui, saia por aqui, não tinha fundamento? Será que aquele falatório, aquele falatório que a tua mãe falou no teu ouvido lá, menina, hein, Emma? Falou no teu ouvido, hein, menina? Você, nossa, aquela ladainha não para mais, e já quer ir embora, quer brigar com ela, tá nervosa. Será que não vai surtir efeito na tua vida agora, ou não está surtindo efeito no futuro? A experiência sempre fala mais alto. Eles passaram por coisas que nós passamos, estamos passando e vamos passar ainda. Eles já passaram por caminhos que a gente vai trilhar ou estamos trilhando. E muitas vezes o pai e a mãe falharam na trilha passada, no caminho errado. Erraram, sofreram, quebraram a cara. Eles não querem que você, meu querido, minha querida, quebre a cara, sofra. Por mais que às vezes o conselho deles parece esdrúxulo, parece estranho, parece antiquado, parece aquele discurso quadrado. Mas pense bem, se tudo isso que eles têm falado para vocês nos últimos tempos, ou falaram antes de deixar o plano físico e irem com Deus, não surtirem efeito na tua vida, não vão surtir no futuro, ou se é que já não estão surtindo efeito. Será que já não está cumprindo aquilo que eles falaram? Será que aquilo que eles projetaram para você está se cumprindo? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e tenha longos dias de vida nesta terra. De que adianta você viver uma vida financeiramente bem, agradável, com sobejos, né? Com fartura de alimento, de dinheiro, de viagens, de carros, de roupa, de imóveis. Mas você não honra, teu pai e tua mãe não honrou. Você conseguiu isso passando por cima da vida das pessoas, passando por cima da esposa, do esposo, do funcionário, logrando e malogrando alguém. Malogrando não, logrando, né? Logrando alguém. Defraudando alguém. Foi digno? Foi com dignidade que você chegou onde você chegou? Se foi, glória a Deus. Amém. Glória a Deus alturas. Você conseguiu um patamar que uma pequena porcentagem consegue. Com honestidade e muito trabalho, conseguiu produzir algo que vai lhe dar estabilidade momentânea nessa vida. Mas e a honra do teu pai e tua mãe? E o sorriso sincero que a tua mãe e teu pai têm, escondida no quarto, quando eles pegam um porta-retrato, vê a tua foto e fala: essa aqui é minha filha e esse aqui é o meu filho. Ela fala sozinha, ele fala sozinho quando ele vê aquela foto. Se bem que hoje tem o celular também. Ela pega lá o celular, olha lá a tua foto e fala assim na mente dela, na mente dele, né? Essa pessoa aqui saiu de mim. É a minha filha, é o meu filho. Honra o teu pai e tua mãe. Obedece a ele. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem
Muitas das coisas que você errou e caiu foi porque você desobedeceu o pai com a mãe. Foi porque você não entendeu. Eu não estou falando aqui do pai com a mãe proibir você de ir na igreja, de ser contra a sua religião, já é outro caso, Mas 99% da sua vida, as coisas que o pai e a mãe te ensinam, na experiência deles, larga ou pouca, são para o seu bem. Deus é Deus da harmonia. E é por isso que a carta nos Efésios nos diz dessa obediência, dessa honra. Porque uma família estruturada, ela gera uma comunidade estruturada, que gera uma cidade estruturada, que gera uma nação estruturada, que gera um povo de Deus estruturado, obediente, honesto, sincero. E assim você terá longos dias na terra e verá os seus netos, suas netas, obediente ao pai e à mãe também. E assim o plano de Deus da honra continua a crescer. Essa honra não é a honra que o mundo te dá, mas é a honra que os filhos te dão. Saber que você, na sua pequena estatura, na sua pequenez e na sua situação de pecador e pecadora, conseguiu vencer muitas das solicitudes dessa vida e trazer ao mundo uma filha e um filho exemplar, netos e netas exemplares. Por isso, honra teu pai e tua mãe. E se você tem algum problema, um discurso ali errado com ela, uma discussão, ficou mal resolvida, vai lá, abraça ele, abraça ela, pede perdão e fala: eu errei, mãe, eu errei, pai, eu queria consertar, você me perdoa, a senhora me perdoa, vamos tentar diferente, tá bom? Bem, esse é mais um vídeo que gravemos aqui hoje, em Curitiba, na beira do rio, na série Vindo das Águas. Se o senhor permitir, se o senhor me der vida, se o senhor me der oportunidade, estarei aqui de volta, se for da vontade dele, para gravarmos mais um vídeo aqui. Eu espero que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês.